Jesus de Nazaré. No livro de Mateus, capítulo número 11, versículo número 28, ele convida todos os sofridos, todos que estão, aleluia, cansados e oprimidos, como está escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o senhor Marcelino até usa um texto de Jesus, quando Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, todos que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, não é? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bem, o senhor Marcelino usa isto para indicar, querer dizer que Jesus de Nazaré está a dizer isto hoje para essa geração. Jesus de Nazaré disse estas coisas quando ele estava sobre a terra. E ele disse para quem? Quem eram as pessoas que tinham que ir até Jesus? As pessoas que estavam cansadas, que estavam oprimidas, que precisavam ser aliviadas, precisavam achar o descanso. Quem eram as pessoas do tempo de Jesus que precisavam ir até Jesus? Era a Maria Madalena, era o Pedro, era o Tiago, era o João. Sim, era o ladrão da cruz, era o Zaqueu, era a mulher samaritana. Eram aqueles homens e mulheres que viviam no tempo de Jesus. Todos aqueles que estavam cansados no tempo de Jesus, todos os filhos de Deus que estavam oprimidos no tempo de Jesus, com o fardo do pecado sobre as suas costas, com o fardo das igrejas nas suas costas, eles tinham que ir até Jesus. Mas qual dessas pessoas que vive hoje sobre a terra estava lá no tempo de Jesus? Jesus não disse estas coisas para nós. Jesus não disse estas coisas para as pessoas que estão hoje sobre a terra. Mas ele estava a falar com as pessoas, os homens e as mulheres que viviam com ele no seu tempo, que estavam vivas sobre a terra, morando em Israel, vivendo em Israel, quando Jesus estava sobre a terra. Então os filhos de Deus que estavam cansados, que estavam oprimidos, estavam em busca de descanso, estavam em busca de salvação, era para estes que Jesus se referia: vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Depois que Jesus de Nazaré sai de cena, agora o homem a ser procurado para saber sobre a salvação, para ouvir as palavras de vida eterna, agora já era Pedro. O anjo aparece para Cornélio em Atos capítulo 10 e diz: Cornélio, para a salvação você deve chamar Pedro. É Pedro que vai dizer o que você tem que fazer. Todos os que estavam oprimidos e cansados, agora deveria procurar aquele que tinha a chave do reino dos céus, que era Pedro. Pedro havia recebido a chave do céu do próprio Jesus em Mateus, capítulo 16, do verso 14 ao 19. Depois o carcereiro, que estava cansado, que estava oprimido, ele tinha que se dirigir a Paulo. E Paulo até disse no seu tempo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. As palavras de vida eterna, por volta do ano 53, já não estava mais com Jesus de Nazaré. Já não poderia mais falar com Jesus de Nazaré. O carcereiro já não poderia mais conversar com Jesus, não poderia mais ir até Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré já não estava mais lá. Cornélio não poderia mais falar com Jesus de Nazaré. Agora vai-se a Pedro, depois ia-se a Paulo, depois ia-se a Irineu, depois ia-se a Martinho de Touros, depois ia-se a Columba. Em 1520, os filhos e as filhas de Deus que estavam cansados e oprimidos sobre a terra, que estavam em busca de descanso, de salvação, estavam em busca da vida eterna, elas tinham que ir até Martinho Lutero, depois tinham que ir até Calvino, depois tinham que se dirigir até John Wesley na Inglaterra, depois os filhos de Deus, por volta do ano de 1933, que estavam cansados e oprimidos, eles tinham que se dirigir a William Branham para que encontrasse o descanso para as suas almas. As palavras de vida eterna estavam com o profeta William Branham na geração passada. Mas hoje, todos os filhos e filhas de Deus que estão vivos sobre a terra e que estão cansados, estão oprimidos, estão em busca do descanso, estão em busca das palavras de vida eterna, elas não podem se dirigir a Jesus de Nazaré. Elas não podem conversar com Jesus de Nazaré. Não podem pedir conselhos a Jesus de Nazaré. Não podem perguntar nada a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré saiu de cena no ano 33.
Foi enviado como profeta só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 15, 24. E os filhos de Deus hoje que estão cansados e oprimidos devem ir ao profeta Cacofilipe para que eles sejam aliviados, para que eles encontrem o descanso. Hoje a pessoa a ser procurada em toda a face da terra, para que qualquer um seja aliviado, encontre descanso, é o profeta Cacofilipe. No versículo a seguir ele diz assim: aprendam comigo que sou manso e humilde de coração e vocês tereis paz, refrigério nas vossas almas. Será que os homens aprenderam com Deus? Vocês jejuaram, oraram para que Deus retirasse o coronavírus. O senhor Marcelino usa textos, palavras de Jesus de Nazaré para dizer que as pessoas devem fazer a mesma coisa hoje. E Jesus disse para aprender dele que ele era manso e humilde de coração. Aprendam de mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas quem tinha que aprender com Jesus? Como eu disse, eram as pessoas que viviam no tempo de Jesus. Era a Maria Madalena, era o Pedro, era o Tiago, era o João, era o Zaqueu. Eram os filhos e as filhas de Deus que viviam no tempo de Jesus. Estas pessoas poderiam aprender com Jesus. Elas estavam lá quando Jesus dava os seus sermões. Elas estavam lá quando Jesus fazia os seus milagres. Elas estavam lá quando Jesus respondia às perguntas dos fariseus e saduceus. Estas eram as pessoas que tinham que aprender com Jesus, o profeta que era manso e humilde de coração na terra no ano 33. Mas depois de Jesus, um outro profeta veio para as nações. Este é Paulo. E Paulo disse: sejam meus imitadores. Agora o Timóteo, o Tito, o Silvano, o Agabo, o Apolo, o Silas, o Barnabé, todos os homens e as mulheres do tempo de Paulo, agora deveria aprender com Paulo. Paulo era o profeta que agora era aquele humilde, manso de coração. Paulo agora era o humilde, manso de coração a quem a sua geração tinha que aprender com ele. O povo do tempo de Jesus aprendia com Jesus. Jesus era manso e humilde de coração. Mas os homens e as mulheres do tempo do dilúvio tinham que aprender com Noé. No tempo do dilúvio, o homem que era manso e humilde de coração chamava-se Noé. Qual o Datã, o Coré, o Abirão, o Janes, o Jambres, o Balaão, o Josué, o Calebe, a Miriam, o Arão, tinham que aprender era Moisés. Moisés era aquele que era manso e humilde de coração no seu tempo. Elias era manso e humilde de coração no seu tempo. Os filhos dos profetas tinham que aprender com Elias. No tempo da deportação para a Babilônia, o homem que era manso e humilde de coração era Jeremias. E Baruque, filho de Nerias, tinha que aprender com Jeremias. Jeremias poderia dizer: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. No ano 33 era Jesus. Depois era Paulo. Depois era tal profeta. Hoje aquele que é manso e humilde de coração, a qual nós devemos aprender com ele, é o profeta Cacofilipe. O homem a ser seguido, o homem a ser imitado, é o profeta Cacofilipe, aquele que é manso e humilde de coração hoje sobre toda a face da terra. E aleluia, aleluia, do dia do Pentecoste, quando a cidade de Jerusalém foram para os irmãos que estavam lá no cenáculo, orando, magnificando a Deus no dia que foram visitados, e muitos deles, aleluia, disseram: esses estão bêbados, estão cheios de mosto. Mas Pedro disse: sim, nós não estamos cheios de mosto, não. Vocês estão assistindo aquilo que falou o profeta Joel: e nos últimos dias vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. E muitos clamaram: varões galileus, o que nós vamos fazer para sermos salvos? Olha o que Pedro falou: arrependam-se, arrependam-se, arrependei-vos dos vossos pecados. E o senhor Marcelino diz: Pedro mandou o povo se arrepender. Está correto, está certo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Mas o que mais o povo tinha que fazer além de arrepender? Eles tinham que abandonar as suas igrejas. Isto é o que o senhor Marcelino tinha que pregar. O que o senhor Marcelino tinha que pregar? Tinha que pregar a mensagem do profeta Cacofilipe. Quando há um profeta mensageiro na terra, é a mensagem desse profeta que deve ser pregado em todos os lugares na terra.
E todos aqueles que pregam diferente desse profeta mensageiro, eles se tornam malditos sobre a terra. É Gálatas 1:8. Todos esses pregadores em Angola, pregadores de igrejas, que não pregam a mensagem do profeta Cacó Filipe, são malditos. Todos esses pregadores em Moçambique, esses pregadores em toda a África, que não pregam a mensagem do profeta Cacó Filipe, são malditos sobre a terra. Todos esses pregadores no Brasil, que não pregam a mensagem do profeta Cacó Filipe, eles são malditos. Gálatas 1:8 está sobre a terra hoje. Não era só se arrepender que o povo tinha que fazer. De acordo com Atos 2:38, eles tinham que se arrepender. Sim, tinham que ser batizados na mensagem dos apóstolos. Sim, mas primeiramente eles tinham que abandonar as suas sinagogas judaicas. Tinham que abandonar os fariseus. Tinham que abandonar os saduceus. Tinham que abandonar os zelotes, os herodianos, os essênios. E tinham que vir aos apóstolos, aqueles que tinham as palavras de vida eterna. Hoje os filhos de Deus têm que se arrepender e têm que deixar todas essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Os filhos de Deus têm que se arrepender e têm que deixar o budismo, têm que deixar o hinduísmo, têm que deixar o taoísmo, o sikhismo, o espiritismo. Os filhos de Deus têm que deixar a maçonaria, têm que abandonar essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas e vir aquele que tem as palavras de vida eterna. Arrependei-vos e sejam todos batizados em nome de Jesus Cristo para a restituição. No tempo dos apóstolos era arrependei-vos e cada um de vós seja batizados para perdão dos pecados. No tempo de João Batista era arrependei-vos e cada um de vós seja batizados para arrependimento de pecados. Mas hoje, se há um filho de Deus sobre a terra, ele tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que abandonar as suas igrejas, as suas religiões, os seus dogmas, as suas tradições. E ele tem que vir ao profeta Cacó Filipe para ser salvo. Então, quem de fato é esse senhor Marcelino de Luanda, Angola? É um ladrão na colheita de Deus. É um voluntário na colheita de Deus. Pregando uma outra coisa, pregando um outro evangelho. Todos aqueles que pregam diferente, ou pregam coisas que vai além do que o profeta Cacó Filipe já tem pregado, é maldito, de acordo com Gálatas 1:8. Quem é esse senhor Marcelino de Angola? É um feiticeiro, é um adivinho, é um bruxo. E a sua missão na terra é seduzir e enganar as almas para depois jogá-las no inferno. Se este senhor Marcelino for um filho de Deus, ele vai ter que se arrepender. Se arrepender, acreditar no profeta Cacó Filipe, ser batizado na mensagem do profeta Cacó Filipe para que ele possa ser salvo. Não há salvação hoje fora do profeta Cacó Filipe. É apenas uma voz de discórdia. Este senhor, apóstolo Marcelino de Angola, é simplesmente uma voz de discórdia em relação àquilo que Deus está fazendo hoje por meio do profeta Cacó Filipe. Para este senhor ser salvo, ele tem que ser humilde e reconhecer que Deus hoje já tem o seu profeta na África e o seu nome é o profeta Cacó Filipe. Amém. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Cacó Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Cacó Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Cacó Oficial, disponível em 20 línguas.